Olá, amigos. Hoje, em nosso breve tempo juntos, gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias sobre um assunto que vamos considerar por toda a eternidade: Cristo e sua justiça. Este é um tópico muito importante para entender, pois estamos chegando rapidamente ao fim da história da Terra. Jesus realmente virá em breve. Eu acredito nisso, com todo o meu coração. Na preparação para seu breve retorno, as Escrituras nos convidam a nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e abandonar nossos caminhos iníquos. No entanto, alguns críticos têm acusado os adventistas do sétimo dia de ensinar ou promover o legalismo, ou seja, a justiça pelas obras, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Como adventistas do sétimo dia, acreditamos que a salvação é por meio de Cristo e somente de Cristo. Paulo declara no maravilhoso livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É a graça de Deus e somente seu poder que realiza isto em nós quando aceitamos o manto justificador da justiça de Cristo. Então, ao aceitarmos o poder que acompanha a justificação, Cristo começa a nos santificar, nos transformando em sua imagem gloriosa. Toda essa mudança é a ampla justiça de Cristo. Quando aceitamos Jesus em nossas vidas, ocorre uma conversão milagrosa, cheia do Espírito, e Cristo nos transforma à sua semelhança para que nos tornemos mais e mais semelhantes a Ele. A provisão para esse relacionamento correto é descrita em um dos versículos mais poderosos da Bíblia, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus, o Pai, providenciou seu Filho perfeito como um sacrifício por nossos pecados, para que pudéssemos receber a justiça perfeita de Cristo. Esta é a experiência do nascer de novo, sobre a qual Jesus falou em João 3:3. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa experiência de nascer de novo nos torna pessoas inteiramente novas, como lemos em 2 Coríntios 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por meio da direção do Espírito Santo, conforme confessamos nossos pecados e caímos aos pés da cruz, somos limpos de nossos pecados e recriados à imagem de Deus. Esta é a justiça abrangente de Deus. Somos salvos pela graça e vivemos pela fé, tudo por meio de Jesus Cristo. E quando aceitamos a Cristo e sua justiça, também o seguimos crendo e aceitando suas belas verdades reveladas nas doutrinas da Bíblia, todas centradas nele. Em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, Paulo indica que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele ainda afirma, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. As boas obras são a manifestação do poder santificador de Cristo.
O Espírito Santo opera em nós para nos tornar mais e mais semelhantes a Cristo. Dependemos totalmente de nosso relacionamento com Cristo para a santificação. Esta é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo é um maravilhoso aspecto que nos conecta a Ele. O Espírito de Profecia nos dá uma visão profunda da verdade bíblica da justiça de Cristo, especialmente no pequeno e maravilhoso livro Caminho a Cristo. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus, mas Cristo nos proveu um meio de escape, morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. E ainda mais, Cristo mudará o coração. Deveis manter essa ligação com Ele. E enquanto isso fizerdes, Ele operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Nada temos, pois, em nós mesmos, de que nos possamos orgulhar. Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada, e naquela atuação do seu Espírito em nós e através de nós. Não é à toa que Paulo proclama: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja bem, que nenhum adventista do sétimo dia pense em si mesmo como melhor do que ninguém, nem acuse os outros de não serem santos ou perfeitos. Todos nós somos pecadores aos pés da cruz e precisamos de um Salvador que provê sua justiça para nós. À medida que nos consagramos a Cristo e permitimos que Ele trabalhe em nós para ficar perto dEle e de Sua palavra, podemos entender melhor estas palavras inspiradas. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se produzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seus. O caráter de Cristo é perfeitamente reproduzido em nossas vidas quando nos apoiamos apenas e completamente em Cristo. Devemos permitir diariamente que o Espírito Santo nos transforme mais e mais à semelhança de Cristo. Esse é o trabalho de uma vida inteira. Devemos pedir o caráter de Cristo em nossas vidas ao aprendermos a obediência prática à Sua palavra por meio do seu poder. Não devemos trabalhar para o que pode ser denominado perfeccionismo, refletindo uma lista de verificação legalista. Nem devemos apontar as faltas dos outros ou fazer contendas para a igreja com acusações de que somos mais justos do que os outros. Ninguém que pretenda ser santo é realmente santo. Aqueles que estão registrados como santos nos livros do céu não se apercebem desse fato e são os últimos a proclamar a própria bondade. Nenhum dos profetas ou apóstolos jamais professou santidade. Os justos não fazem esse tipo de reivindicação. Quanto mais se aproximam de Cristo, mais lamentam suas imperfeições em comparação com Ele. Então, como devemos entender o plano de salvação nestes últimos dias da história? Porque eu acredito que Cristo, muito em breve, vai voltar. Graça barata não vai fazer isto, pois nega o poder do Espírito Santo para mudar a vida dia a dia,
para se tornar mais e mais como Cristo. O legalismo não vai fazer isso. Ele bloqueia o único caminho para a salvação, dependência total de Jesus Cristo, nosso único caminho para a salvação. Uma abordagem intelectual e crítica superior não vai resolver. Ela destrói o próprio milagre da conversão e santificação e retira a salvação de Deus, de seu poder de mudar vidas. É apenas a ampla justiça de Cristo, de justificação e santificação, que vai salvar, mudar e nos educar como verdadeiros discípulos de Cristo. É algo que Jesus faz por nós e em nós. Por meio de sua graça, podemos ter poder divino e seu caráter, à medida que nos tornamos mais e mais semelhantes a Ele. Somos informados no espírito de profecia que a justificação pela fé é o cerne das 3 mensagens angélicas. Que privilégio encorajar as pessoas a voltarem à verdadeira adoração a Deus, reconhecendo sua justiça e salvação abrangente. O ponto culminante da graça salvadora e da justiça de Cristo será dar as boas-vindas a Ele em sua segunda vinda, prova para o mundo de sua salvação justificadora e capacidade de mudar nossas vidas por meio de seu poder santificador. Que dia será este dia? Permita-me orar com você. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por toda a justiça abrangente que nos é fornecida por meio da vida, do sacrifício e do ministério de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por teu poder justificador, que nos fornece um manto de justiça de Cristo, cobrindo nossas vidas e nos tornando perfeitos aos olhos do Pai. Tudo por causa de Jesus, da graça e do que Ele fez por nós. Obrigado pelo poder santificador, a obra do Espírito Santo, trabalhando em nós, mudando-nos para sermos mais e mais, a cada dia, como Jesus. À medida que nos apoiarmos no poder de Cristo, Senhor, aguardamos o tempo em que Jesus vai retornar e seremos levados para o céu, e vai ser somente por causa da justiça de Cristo. Obrigado por nos ouvir e que possamos viver diariamente na presença de nosso Senhor e Salvador, levando sua justiça para nossas vidas. Em nome de Cristo nós pedimos. Amém.